da realização da micareta e também da expofeira no mês de setembro em 2022. Mas eu fui buscar uma opinião do Miguel Pinto, né, que é agropecuarista na cidade de Feira de Santana, pecuarista na cidade de Feira de Santana, todos nós conhecemos, para que ele possa dar uma opinião que ele pensa com relação à questão da expofeira que possa ser realizada, se ele acredita já no próximo ano ter um evento como este na cidade de Feira de Santana. Miguel, um abraço, prazer tê-lo conosco aqui no nosso programa Bom Dia Feira, com Dilson Barbosa e toda a equipe. Bom dia para o senhor. O que é que o senhor vê em termos de expectativas relacionadas à questão da realização de expofeira? Um abraço, bom dia. Bom dia, Miro. Bom dia, Deus. A todos os ouvintes. Eu acho estranho, sabe, o nível de pessimismo existente, já deixando claro que em 2022 nem a expofeira vai acontecer, né? É meio assim estranho. Nós não podemos ser pessimistas ao ponto de chegar aí a 2022 e não termos nada em feira, que era uma coisa marcante no mês de setembro, né? Em especial a exposição, mas eu vejo com outros olhos, né? Entendo eu que a exposição vinha enfraquecendo, fruto de longas estiagens e tudo mais, mas eu não comungo com esse pensamento de que em 2022 a gente não possa fazer nada, né? Nós temos um parque de exposição aí que podia ter outros multiuso, né? Vamos dizer assim, que poderia estar tendo outros tipos de lazer, inclusive, né? Encontros dia de domingo, e não deixar o povo ali na Avenida Noel de Cerqueira, naquele sol escaldante, né? Para se fazer suas áreas, esses momentos de diversão. Eu acredito que quando a gente der um fim nesse negócio e dar uma nova roupagem no Parque de Exposição, podemos se pensar também que nós poderemos sim fazer uma exposição em 2022. Óbvio de que a responsabilidade talvez seja por uma questão de programação, né, que está sendo já retirada a exposição de 2022. Mas creio eu que deveria ter um pouco de bom senso e, por que não, de um pouco de, assim, vontade de fazer alguma coisa em benefício dos eventos que acontecem em Feira de Santana, e em especial a expofeira, que era marcante, né? Uma festa que o povo ia, né? E por que não pensar que em 2022 a gente não possa vir a ter? Mas é isso que eu tenho a dizer, e dizer que apesar das longas crises que nós vivemos na pecuária, as exposições também sofrem. Você vê, por exemplo, aqui na Bahia, né? Nós temos um belo parque em Salvador, que foi aventado para fazer outras obras, e tiraria a exposição de Salvador para jogar em Feira de Santana. Mas isso não parece que com essa pandemia ficou quieto, mas eu acho que Feira precisa repensar essa área que foi o berço da criação da cidade, né? Então, minha opinião é essa, amigo. Ô Miguel, diante do quadro que vinha se desenhando nos últimos anos, né, inclusive algumas críticas que foram tecidas, né, diretamente, inclusive para a própria Expofeira, com relação à baixa participação. O senhor entende de que a pandemia ela pode ter acelerado, né, esta queda, e de repente tem que haver uma remodelagem no processo da organização da Expofeira, caso ela possa acontecer em 2022? Olha, Biro, recordo-me de que no ano passado foi conversado de fazer uma exposição online. Ela não teve sucesso muito a nível nacional, né? Mas tivemos sim a maior feira de gado e de exposição nacional, que é a Expogenética, né? Já agora, nesse ano, com a participação de público. Lógico que
controlado e tal. Eu não estou vislumbrando, não quero ser precipitado, mas não estou vislumbrando que em 2022 a gente mantenha esse mesmo nível de procedimento dessa forma. Não sei. Mas tudo é possível, ter ou não. Mas já sair não tendo, eu não concordo. Não. Deveria ter uma avaliação mais na frente, para o ano e aguardar para ver os procedimentos. E executar uma festa que também tem a participação do público, com os shows que foram transferidos para uma área lateral, né, que levava muita gente não só a visitar os animais, como também a se divertir naquele parque. Né? Entendo eu que podemos sim repensar isso mais na frente um pouco, e nós estamos ainda praticamente há um ano, né, da exposição. E essa exposição pode ser sim repensada de uma forma que, se até lá a gente não tiver já resolvido essa questão da pandemia, que ninguém sabe dizer se vai ou não, mas entendo eu que podemos deixar essa decisão para mais na frente um pouco. E volto a repetir e frisar, o parque precisa de atividade, e nós temos a maior área do município, né, numa região praticamente pobre, sem utilização nenhuma, ou pouca utilização, vamos dizer assim. Mas o momento foi propício para tal, mas agora a gente tem que repensar isso. O pecuarista Miguel Pinto, empresário, defende então de que, por exemplo, quando nós temos interdição na NOI de Cerqueira para alguns circuitos de eventos esportivos, que estes possam ser transferidos, deslocados exatamente para dentro do Parque de Exposições João Martins da Silva, não é isso? O senhor entende que seria uma boa para o parque, inclusive como revitalização para aquele local, é isso? Eu acredito que sim. Você vê o número de ciclistas que nós temos aqui hoje em feira, rodando naquela contorno sem ainda uma estrutura ideal para tal, mas estão rodando, né? Graças a Deus, parece que ainda não houve nenhum acidente, mas pode acontecer, né? E isso, eu acho que aquele ponto era o ideal, né? Porque quem está indo para nós ali, parando os carros para ficar naquela área ali, pode muito bem ir para o parque, que vai ser uma área de campo, vamos dizer assim, né? Que aqui, infelizmente, a gente não tem isso, né? E quando você vê nos lugares grandes, hoje o que está desenvolvendo é exatamente isso. Quinocultura, para ciclistas, todo tipo de diversão poderia ser estruturado dentro do parque de exposição para ser multiuso para ele. Ô Miguel, na época de que foi transferido o show, né, para aquela área com isolamento de passagem, que não fosse por dentro da própria do próprio circuito da Expofeira ali no setor de animais, já que os shows aconteciam também no fundo. E eu me recordo porque eu sempre fui admirador e sempre busquei cobrir a Expofeira. As discussões, inclusive por parte de alguns pecuaristas, inclusive, falavam sobre o estresse do animal, né, o insulto ao animal que acontecia, do público passando dentro do local, ou seja, né, que impedia o tratador de poder estar deixando o animal calmo, enfim, deixava o animal estressado durante o período, né? O senhor acha que isso cai por terra a partir do momento, né, de que levanta uma possibilidade de uma volta de um público como esse, é isso? Não cai por terra, Viro, porque eu vou aqui a Conquista, na Bahia. Na Bahia tem uma das melhores exposições, eu tinha uma das melhores exposições da Bahia e que sai do Brasil. Mas os espaços eram definidos, né? Espaço de show era espaço de show, não tinha acesso direto aos animais e sempre tinha um acompanhamento muito grande, né? E todas as festas de vaquejadas, de casa estão atrelados hoje a alguns shows, alguns assuntos para levantar também o interesse do público aí. Como o caso de feira é à noite, os shows são à noite, a única coisa que pedimos e foi solicitada era que na saída dos eventos o pessoal não tivesse mais acesso ao parque, né? Que o grande risco é à noite, porque durante o dia você está ali com os tratadores olhando, mas à noite fica fechado praticamente.
Então, acontecendo dessa forma como aconteceu no último, que eu me lembro, melhorou bastante essa situação. Óbvio de que tudo com excesso não é bom, mas tudo com controle vira uma coisa boa. Para a gente fechar, Miguel Pinto, qual é a situação dos pecuaristas neste momento na cidade de Feira de Santana? Né? Como é que tem sido, pelo menos, a atuação por parte das entidades representativas, né? E também, né, nesse momento, qual é a verdadeira situação, até mesmo, eu diria, de que financeira dos pecuaristas, no que se refere à manutenção de rebanho, para quem trabalha com gado de corte, para quem trabalha também com a venda em pé e também para aqueles de que sempre negociaram a carne aqui na cidade de Feira de Santana. Olha, por incrível que pareça, nesse período de pandemia, nós tivemos reajuste na arroba do boi muito elevado, né? Houve uma valorização muito grande de todo tipo de rebanho de gado. E Feira de Santana, que é um polo, porque desde o início, os moradores da região de Feira de Santana ultrapassavam o limite de propriedades em outros municípios, né? Mas era convergente aqui em Feira de Santana. A exemplo de Ipira, Serra Preta, Taberaba, Serrinha, toda essa região do Cinzal, né? Os proprietários estavam concentrados aqui no estado, no município de Feira. Por isso que esvaziou um pouco aquela força que Feira de Santana tinha no que diz respeito à pecuária, né? Mas ela é um polo comercial muito forte, em todo sentido falando da pecuária. No que diz respeito a essa valorização assim do gado, isso óbvio que prejudicou em parte uma parte da população com baixa renda e diminuiu o acesso ao consumo de carne, o pouco consumo de carne, que era um consumo assim natural em Feira de Santana, né? Todo mundo consumia carne, e hoje, infelizmente, nós estamos vendo os preços bem elevados e realmente retrai um pouco. Mas, no geral, a pecuária, por incrível que pareça, ela teve um desempenho muito bom nesse período de pandemia, que é uma coisa assim, oposta, né? Mas, infelizmente, aconteceu, ou felizmente aconteceu, esses reajustes que levaram a pecuária a ser mais pujante, fazendo parte do agronegócio nacional e que representa um percentual bem alto hoje nas exportações de carne no Brasil. E as pastagens, como estão? Quem vive numa região semiárida como é a nossa, nós tivemos esse ano um ano até atípico, né, com as chuvas mais constantes. Esperamos que continue assim. O momento atual é um momento que sempre foi seco, né? A falta de água é fruto também de infraestrutura que não está sendo feita para atender às necessidades, né? Mas realmente é uma situação que eu vejo regular. Vamos esperar, aguardar para ver se a gente consegue ter essas chuvas de trovoada que a gente tinha antigamente, que acabou aqui na região, né? Praticamente. Vamos ver se essa laninha traz para a gente chuvas regulares agora, outubro a novembro. Se isso acontecer em toda a região, aí nós teremos sim uma melhoria acentuada no desenvolvimento da pecuária, porque regulariza a parte de água, né? E a parte de alimentação do gado. Só um adendo mais, Miro. Em Feira de Santana nós tínhamos e devemos ter hoje até um índice maior, mais de 88% das áreas do município de Feira de Santana são de pequenas propriedades, né? Isso, quando chega a essas áreas, vamos dizer, o ataque é muito forte a esses produtores, porque eles não têm hoje um acompanhamento técnico que possa lhe dar uma assessoria. Isso não existe mais na Bahia, né? Você vê a Embrapa, né? A Embrapa não. Com o órgão do governo que foi aí retirado, fechado, e não tem mais a assessoria técnica para os pequenos produtores. Mas
a vida é assim, a gente tem que ficar lutando, brigando e defendendo o que a gente pode defender. Eu quero agradecer ao senhor a sua participação, empresário e pecuarista Miguel Pinto, pela participação aqui no nosso programa Bom Dia Feira, que agradece inclusive essas sugestões que o senhor deixa aí, que pode ecoar inclusive para o próprio poder público de repente adotar algumas posturas relacionadas a isso aí. Um abraço para o senhor e nosso muito obrigado. Obrigado a você e a todos aí. Um abraço, Deus. Tá aí, portanto, Dilson Barbosa, participação do Miguel Pinto, falando conosco aqui no nosso programa Bom Dia Feira, Dilson Barbosa.